Vamos orar então, meus irmãos. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua fronte e comigo orar. Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite. Nós vamos ler a Tua palavra. Nós já fomos ministrados, Senhor, através dos cânticos. Nós já ouvimos, ó Deus, alguns dos textos bíblicos. Confessamos os nossos pecados. Compreendemos, ó Deus, que a Tua graça é o grande motivo de nós aqui não sermos consumidos. Então, nessa noite, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações e através da Tua graça e da ação do Teu Santo Espírito, o Senhor venha transformar as nossas vidas. É isso que nós oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, nós estamos estudando o livro de Apocalipse e nós estamos olhando neste momento as 7 igrejas daquilo que nós chamamos de maneira comum, as 7 igrejas do livro de Apocalipse. No entanto, a melhor nomenclatura seria as 7 igrejas da Ásia Menor, mas a gente costuma trabalhar ela como as 7 igrejas do livro de Apocalipse. Eu não sei você, mas eu tenho sido esmagado domingo após domingo pelas mensagens que Jesus dá a estas igrejas. Jesus tem, através dessas cartas, e daí isso aqui fica evidente para nós, aquela carta escrita para uma igreja do primeiro século tem tanto a ver com a gente. Hoje pela manhã nós estudamos a igreja de Esmirna e nós vimos que a perseguição àqueles que vivem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E que apesar do nosso país se dizer um país livre, cristãos são perseguidos no país, no Brasil, em pleno século XXI. No entanto, existe uma dimensão da perseguição que é a dimensão externa da perseguição. E nós olhamos a dimensão externa da perseguição hoje, principalmente na carta à igreja de Esmirna. Existe uma outra dimensão da intimidação, como eu coloquei hoje pela manhã, da intimidação, que é a dimensão interna. Talvez o pior inimigo da igreja não esteja fora da igreja. O pior inimigo da igreja talvez esteja dentro da igreja. Não sei se vocês gostam de história, mas tem a história do cavalo de Troia. O cavalo de Troia é um presente dado à cidade de Troia, e dentro daquele cavalo que foi recebido como presente, na verdade, havia ali uma legião de inimigos prontos para atacar a cidade de Troia quando ela estivesse desguarnecida, quando todos os seus soldados e os seus habitantes estivessem dormindo e despreparados para a batalha. Eu acho que às vezes nós temos dentro da comunidade cristã alguns cavalos de Troia. E nós não percebemos. Ou melhor, nós até percebemos, mas a gente tem dificuldade de enfrentar. Nós temos dificuldade de muitas vezes de lidar com a verdade. Gustavo começou aqui falando sobre o Evangelho de João e quando Jesus diz que ele é a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. A verdade nem sempre é confortável. Não sei com vocês, mas comigo nem sempre, quando alguém vem dizer algumas verdades ao meu respeito, é confortável. Eu lembro de uma vez, quando eu estava ainda sendo formado como pastor, eu estava sendo auxiliar na Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, e lá tem o pastor titular, pastor Ricardo, um homem muito sábio, mentor, um amigo do coração. Ele disse uma vez para mim: eu preciso falar com você algumas coisas. E
dentre essas coisas que ele tinha que falar comigo, ele olhou nos meus olhos e disse assim: existe um pecado que você não quer lidar. Eu me arrepiei. Eu falei: meu Deus do céu, o que Deus revelou para esse homem? Porque eu não sei você, né? Se o seu pastor, titular da sua igreja, chega para você e fala: quero conversar com você, e diz para você: tem um pecado com que você não lida, eu falei assim: Deus mandou um anjo para esse cara e ele falou alguma coisa que nem eu mesmo sei. Daí o pastor Ricardo olhou e falou assim: diante da sua formação como pastor, uma das coisas que você precisa trabalhar é a procrastinação. Você confia muito na sua criatividade. E isso é bom, porque ele falou assim: você é uma pessoa criativa, você lida com as coisas de maneira criativa, mas você não pode lidar com sua criatividade de maneira a procrastinar as coisas. Eu não sei se você sabe, procrastinação é a famosa deixar para a última hora das coisas. E desde aquele momento não me senti confortável de maneira nenhuma, porque a primeira coisa que eu pensei quando ele me falou isso, eu falei: quem é esse cara para falar comigo desse jeito? Apesar dele ser o pastor líder da igreja que eu estava servindo. E quem disse que eu procrastino? Bom, naquela tarde, eu caí na besteira de falar para ele: mas quem disse que eu procrastino? E ele me enumerou várias situações onde ficou evidente que em alguns momentos eu procrastinava as coisas e eu precisava lidar com aquilo de maneira séria se eu quisesse me tornar um bom líder de uma comunidade cristã. Não foi confortável e não é confortável lidar com a verdade. Hoje, pela noite, nós vamos olhar a igreja de Pérgamo. E aqui tem o cavalo de Troia. E eles precisam lidar com a verdade. Eles precisam lidar com a verdade. Com a verdade a respeito deles e a respeito de pessoas que eles amam. Quantas vezes, na nossa caminhada, nós vemos algumas pessoas que nós amamos, mas nós não temos a coragem de falar a verdade a essa pessoa. Nós não queremos falar a verdade porque talvez a verdade custe a amizade. Talvez a verdade custe o relacionamento. Nós preferimos procrastinar, ou melhor dizendo, empurrar com a barriga, do que lidar com a verdade. Abre a sua Bíblia então no capítulo 2, do texto de Apocalipse, a partir do verso de número 12, e nós vamos olhar isso de perto, dentro da perspectiva da carta de Jesus à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade aonde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinamentos de Balaão, que ensinou Balaque a amar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Bom, antes da gente, como toda vez que a gente está estudando uma carta a essas igrejas, as igrejas da Ásia Menor, eu gostaria de dar um contexto da cidade, da cultura
daquela região antes da gente adentrar aos princípios que nós vamos estudar nessa noite. Primeiro, o contexto de Pérgamo aí. Nós temos a capital, Pérgamo é a capital oficial da província romana na Ásia Menor. Então, se você tivesse, por exemplo, as embaixadas de outros países, se você tivesse, seria em Pérgamo. Pérgamo, ela era a capital. Ali estariam os ministérios, ali estariam as extensões dos tentáculos do Império Romano sobre a região da Ásia Menor. Pérgamo possuía uma biblioteca de 200 mil volumes, a segunda maior do mundo, atrás apenas de Alexandria, no Egito. A segunda maior biblioteca do mundo, naquela época, estava em Pérgamo. Ou seja, Pérgamo era uma cidade de uma cultura intelectual refinada. Perceba. Ainda, Plínio descreve Pérgamo como, de longe, a cidade mais distinta da Ásia Menor. Por quê? Por causa da sua grande biblioteca, da sua cultura altamente elevada. Ainda, Pérgamo era o centro oficial do culto ao imperador e ao Estado. Pérgamo, ela tinha, dentro da sua cultura, uma religião, ou um templo que misturava religião e Estado, religião e política. Perceba, 3 templos dedicados ao imperador estavam em Pérgamo. E em 29 a.C., foi a primeira cidade da Ásia a receber permissão para construir um templo dedicado a um imperador vivo. Até então, naquele momento, não havia possibilidade. Mas, em Pérgamo, eles conseguiram, e eles tinham lá, então, um templo ao imperador romano. Então, você precisa sempre se lembrar que quando nós estamos falando do contexto político e social das igrejas em Apocalipse, o imperador do Império Romano, ele é tido como um Deus. Como um Deus. A palavra que os cristãos usavam para se referir a Jesus como Senhor no grego, Kyrios. Kyrios, Jesus é o Senhor, ela só poderia ser usada no Império Romano para o imperador. Kyrios. César era o Senhor. Kyrios, ó César. Então, quando os discípulos de Cristo Jesus diziam que não é César o Senhor, mas é o Cristo o Senhor, havia quase que uma guerra cósmica dentro da cultura romana. E sim, havia uma guerra cósmica. Nós muitas vezes, como reformados, nós não somos adeptos da batalha espiritual. Nós não somos adeptos, de maneira nenhuma, da teologia da batalha espiritual. No entanto, nós, como reformados, somos sim adeptos à batalha das cosmovisões. A Bíblia, ela representa uma cosmovisão. A Bíblia nos ensina a enxergar a vida, o mundo, a vocação, os relacionamentos de uma forma. A nossa cultura conspira contra a forma com que a Bíblia nos ensina a enxergar a vida, a vocação, os relacionamentos, a forma com que nós lidamos com o dinheiro. A nossa cultura, ela tenta distorcer, ou melhor, a nossa cultura muitas vezes tenta apresentar a nós outros deuses, outros ídolos. Não é à toa que o nosso maior teólogo, João Calvino, sempre dizia, e é uma frase que muitos pregadores repetem, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem, se não cercado pelo Evangelho, ele se torna uma fábrica de ídolos. Nós construímos ídolos e idolatria à torta direita. Nós fazemos dos nossos relacionamentos
uma idolatria, nós fazemos dos nossos bens uma idolatria, nós fazemos do nosso prazer uma idolatria, e veja, nós fazemos do sistema político uma idolatria. Nós vivemos isso no Brasil nos últimos anos, onde as pessoas olhavam para determinado candidato X ou Y, independente do espectro político, como o salvador da pátria. Como alguém que ia tirar o Brasil da lama. Quando nós precisamos tomar muito cuidado diante das nossas preferências políticas, diante dos nossos desejos, não transformarmos as nossas preferências e desejos em ídolos. Em ídolos. Porque era isso que a cultura romana fazia. E como a cultura romana transformava os seus desejos, as suas preferências e os seus medos. Perceba, na cultura romana, até mesmo os medos eram transformados em ídolos. Eles precisavam ser apaziguados. Perceba como a cultura romana transforma isso em ídolos, criando um panteão de deuses. Por exemplo, em Pérgamo, nós tínhamos alguns deuses, como em toda a cidade romana da Ásia Menor. Por exemplo, Zeus, o deus supremo no panteão grego, o pai dos deuses, era associado ao céu, ao trovão e à justiça. O grande altar de Zeus em Pérgamo era uma das maravilhas do mundo antigo, destacando sua importância na cidade. Dizem os estudiosos que na Acrópole, o lugar mais alto da cidade de Pérgamo, havia o altar ao deus Zeus, aonde você conseguia olhar de toda a cidade para aquele altar. E no dia dos sacrifícios, no dia da adoração a Zeus, todos que estavam na baixa cidade de Pérgamo conseguiam olhar para o altar e verem os sacrifícios sendo oferecidos a Zeus. Ainda, Pérgamo tinha uma outra deusa, nesse caso, Atena. Deusa da sabedoria, da guerra e da estratégia. Atena era também uma deusa protetora, especialmente da cidade e das artes da guerra, sendo uma figura-chave para os cidadãos que procuravam orientação nas batalhas. Talvez Atena seria, na cultura de Éfeso, aquilo que nós temos hoje na nossa cultura, os coaches. Os coaches, pessoas tão adoradas que sabem todas as estratégias para guerrear todas as guerras. Todas as guerras. Todas as guerras. Pode perceber que um coach ele tem resposta para tudo, até para aquilo que ele nunca viveu, mas ele tem resposta. Assim também eram os deuses da antiga Grécia, porque afinal de contas nós sabemos que esses deuses não existiam. Mas deuses que não existem, eles tinham resposta para todos os dilemas da vida. Ainda, na cultura da antiga Roma, havia o deus Asclépio, deus da cura e da medicina. Era representado por uma serpente enrolada em seu cajado, simbolizando a cura através do conhecimento e da medicina. Pérgamo tinha um famoso templo dedicado a Asclépio, que atraía pessoas que buscavam cura. Se você olhar nos uniformes dos nossos médicos, existe um bastão com uma serpente enrolada. E da onde isso vem? Da cultura greco-romana. O deus da cura, Asclépio. Ainda, nós tínhamos Deméter, uma deusa da agricultura, da colheita e da fertilidade. A adoração de Deméter estava associada à busca por boas colheitas e à prosperidade agrícola. Mas dentre todos esses deuses, que perceba, todos esses deuses estão envolvidos
em toda a cultura de Pérgamo. Lembra? Para cada desejo, um Deus. Para cada situação, um Deus. Para cada medo, um Deus. Então, de todos esses, o mais prejudicial, ou talvez o mais adorado em Pérgamo, nós podemos dizer, era Dionísio. Deus do vinho, da fertilidade, do prazer e do teatro. Sua adoração estava ligada ao êxtase e à liberação das normas sociais, representando aspectos de prazer e descontrole. Quando havia a festa de Dionísio em Pérgamo, o nosso carnaval, seja ele o carnaval de rua, ou seja ele o carnaval ali naquelas passarelas, era fichinha. Era fichinha. O nosso carnaval era fichinha. Dionísio, o deus de Pérgamo, ele suplantava tudo isso. Então perceba, essa era a cultura aonde a igreja de Pérgamo deveria sobreviver. Deveria sobreviver. Mas existe uma coisa aqui muito especial que todos nós precisamos entender. Que todos nós precisamos entender. Pérgamo, como eu disse no começo, ela era uma cidade que era considerada a capital do Império Romano na Ásia Menor. Era uma cidade de alta diplomacia, de alta circulação de pessoas. Pérgamo conseguia viver com os diferentes de Esmirna. Esmirna havia uma perseguição externa aos cristãos. Em Pérgamo, essa perseguição não era tão evidente, não era tão forte. Por quê? Porque eles estavam acostumados à diversidade. Talvez Pérgamo seria como a capital do estado de São Paulo. Diversidade, pessoas de todas as tribos, raças, nações, culturas. Talvez em Pérgamo havia, como assim na nossa capital, em São Paulo, um bairro dos orientais, um bairro onde nós temos os descendentes de italiano, um outro bairro onde a gente tem os descendentes de alemães, e por aí vai. Um lugar onde a cultura e a diversidade eram celebrados. Qual que é o problema aqui? O problema é quando a tolerância passa da tolerância para a cumplicidade. Deixa eu te mostrar isso de maneira mais prática, que é um alerta que eu faço a vocês. A tolerância genuína nunca deve ser confundida com cumplicidade. A verdadeira tolerância reconhece a dignidade do outro sem comprometer os princípios que sustentam a fé cristã. Quando aceitamos práticas ou ideologias contrárias ao Evangelho em nome da convivência pacífica, corremos o risco de diluir o Evangelho e comprometer nossa fidelidade a Cristo. Tolerância, respeito, a dignidade, a individualidade da pessoa não deve ser confundido de maneira nenhuma, com cumplicidade. Pérgamo, ela sempre buscou a diplomacia religiosa e se manifestava em uma aceitação ampla das mais diversas crenças e cultos, desde os deuses pagãos até o culto ao imperador. Como capital da Ásia Menor, a cidade não apenas tolerava, mas promovia ativamente essa convivência pacífica entre diferentes religiões. Na superfície, essa tolerância parecia ser uma virtude. E muitas vezes nós olhamos a tolerância como uma virtude, a virtude da coexistência. No entanto, em busca de harmonia social, as pessoas começavam a negociar os seus princípios e valores
e transformavam os princípios e valores em algo mais do que tolerância, relativizando a santidade, tornando-se então uma armadilha perigosa. Os cristãos em Pérgamo não enfrentavam apenas uma oposição externa, mas uma pressão interna ainda mais sutil. A tentação de diluir a fé cristã para não desafiar a ordem religiosa, a ordem política e a cosmovisão que conspira contra a própria cosmovisão cristã. O culto ao imperador, a veneração aos deuses pagãos, a aceitação de práticas imorais era norma. Era norma. A busca por aceitação social, que se disfarçava-se de tolerância, rapidamente se transformava em um compromisso com a idolatria. Um tipo de cumplicidade que compromete a pureza da fé cristã. A grande lição de Pérgamos para nós hoje é clara. A verdadeira fidelidade a Cristo não se adapta aos ídolos da nossa cultura. A verdadeira fidelidade a Cristo não existe adaptação aos ídolos da nossa cultura. Perceba o que o A.W. Tozer diz em um dos seus livros. O novo decálogo foi adotado pelos neocristãos dos nossos dias. Não discordarás. É o novo conjunto de bem-aventuranças. Bem-aventurados os que toleram tudo, pois eles não serão responsabilizados. Bem-aventurados aqueles que toleram todas as coisas. Afinal de contas, nós não podemos ser tidos como radicais. Porque se você for um cristão sério, na nossa cultura da relativização, você será tido como um radical. Você é muito radical com seus filhos. Você é muito radical na educação que você dá aos seus filhos. Você é muito radical nos seus princípios e valores. Você precisa ser um pouco mais maleável. Francis Schaeffer fala o seguinte: a verdade sempre carrega o confronto. A verdade sempre carrega o confronto. A verdade exige confronto, ainda que um confronto amoroso. Lembre-se do conselho do apóstolo Paulo, ao qual nós devemos seguir à risca quando nós estamos trabalhando esse assunto. Nós falamos a verdade em amor. Nós nunca falamos a verdade para ter o prazer de destruir as pessoas. Nós nunca falamos a verdade para humilhar as pessoas e exaltar a nossa índole moral. Nós falamos a verdade porque nós amamos as pessoas. Nós falamos a verdade para exortarmos as pessoas ao bom caminho do Evangelho. Perceba? Se nossa reação reflexiva por sempre acomodar, algo está errado com a gente. Algo está errado. Se você, ao ler as Sagradas Escrituras, a sua vida não é confrontada, se quando você para no seu momento de devocional e você faz uma reflexão sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, daqueles que você ama, e isso não é confrontado pelas Sagradas Escrituras, se isso não é confrontado pela verdade, algo está errado. Por isso que no começo da nossa meditação hoje, eu falei, eu estou sendo esmagado pelas cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor. Porque essas cartas estão confrontando a forma com que eu vivo o meu cristianismo. Essas cartas estão confrontando a forma com que eu me relaciono com as pessoas e a forma com que eu prego mesmo o Evangelho.
Essas cartas estão confrontando até que ponto eu estou disposto a dispor da minha vida pelo Evangelho de Cristo Jesus. Diante disso, surge uma pergunta que não quer calar. Se nossa missão é ser sal, se nossa missão é ser sal e luz em meio às trevas, como podemos buscar aceitação sem comprometer nossa fidelidade a Cristo? Está aqui uma coisa que a gente precisa conciliar. Você precisa ser sal e luz. Então, se você precisa ser sal e luz em uma sociedade que precisa ser salgada pelo Evangelho de Cristo Jesus, se você precisa ser sal e luz em uma sociedade que está imersa nas trevas, você precisa se envolver com as pessoas. Você não pode ser o chato da vez. Não pode. Mas daí existe uma tensão. E qual é a tensão? Ser firme com seus princípios e valores, sem negociá-los. Como essa carta me ajuda nisso? Tenho 3 princípios para vocês. Primeiro, veja, a palavra nos dá discernimento para viver conforme a vontade de Deus. O primeiro princípio que essa carta me mostra é que a palavra de Deus me dá discernimento para viver conforme a vontade de Deus. Percebam que o que Jesus está escrevendo a essa igreja. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós precisamos lembrar qual é a imagem dessa espada afiada de 2 gumes, e ela está no capítulo 1, no verso 16. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Então é uma imagem, não é uma espada literalmente. Então não pensa você que Jesus está ameaçando a igreja com uma espada. Não. A ideia, a imagem aqui é exatamente esta. A espada é a palavra de Deus. Por ser a palavra de Deus, é verdadeira, confiável, inerrante e infalível. Perceba. Essas são as características da palavra de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus e todas as promessas que estão na palavra de Deus são confiáveis. A palavra de Deus e tudo o que está na palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus são inerrantes. A palavra de Deus, ela é infalível. Ela é infalível. Sendo assim, essa palavra, essa espada de 2 gumes. E aqui ela procede da boca de Cristo. Sua palavra é autoritativa e segura. Perceba, a espada afiada de 2 gumes ela não é cega, ela corta rápido e precisamente. Sendo de 2 gumes, ela fere e cura, ela corta e trata. Essa declaração remete a Hebreus capítulo 4, verso de número 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Perceba, uma outra característica que o texto de Hebreus traz sobre a riqueza da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto. E aqui, veja, eu sei, muitas pessoas pegam esse texto e dizem: você é dicotomista ou tricotomista, mas a discussão de Paulo não é essa. Porque para a espiritualidade judaica cristã, o ser humano ele é indivisível. Indivisível. Quem faz as divisões da dimensão da humanidade é a filosofia greco-romana. Não, para Deus tudo, o homem é o homem por completo. Se você pega o texto de Gênesis, capítulo 1, quando Deus cria o homem e a humanidade, ele cria o homem e a mulher e ele sopra sobre eles o seu sopro e faz deles o quê? Seres viventes.
A discussão de Paulo não é essa, que eu estou dizendo, a discussão do autor de Hebreus não é essa. O que o texto está dizendo? Ela penetra ao ponto de dividir aquilo que não se deve dividir. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela discerne, que ela divide, que ela consegue esquadrinhar coisas que são indivisíveis. Essa é a sabedoria e a riqueza da palavra de Deus. Perceba, o texto de Hebreus diz que ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E o propósito do coração. A espada de Cristo transmite autoridade absoluta e discernimento decisivo. A palavra de Deus é ao mesmo tempo um instrumento de vida e ao mesmo tempo um instrumento de julgamento. Porque perceba, a palavra de Deus nos dá vida, mas julga também as nossas intenções. E aqui surge um questionamento muito sério para nós. Qual é a importância que você dá à palavra de Deus na sua vida? Qual é a importância? Eu gosto de usar uma imagem. A imagem do livro de Jó. Quando Jó vai falar sobre o conhecimento dele a respeito de Deus, no final do livro de Jó, depois de toda aquela experiência que ele teve, ele diz: eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu conheci o Senhor somente de ouvir falar. Quantos de nós aqui conhecemos a palavra de Deus somente de ouvir falar? Somente nesse momento, onde um pastor, um líder religioso, um presbítero, um diácono, um líder de grupo pequeno, abre a palavra e naquele momento você se conecta. Mas o resto da sua vida, isso não faz a menor diferença para você. E a questão é simples, por que eu não vejo Deus, Wellington? Por que eu não consigo ver Deus? Ora, você não consegue ver Deus porque você não lê as Sagradas Escrituras. Por que eu não tenho discernimento para tomar as decisões certas, para fazer as coisas certas na minha vida? Porque a minha vida é uma sucessão de erros. A sua vida é uma sucessão de erros porque você está distante da palavra de Deus. O texto de Tiago diz o seguinte para a gente: se nós precisamos de sabedoria, nós precisamos pedir a quem? Aos céus, ao Eterno. E o Eterno, nosso Deus, já não nos entregou a sua palavra a nós. Nós pensamos que é algo místico, né? Não pensamos, nós lemos Tiago e nós pensamos que Deus vai abrir um livro e vai colocar sabedoria na nossa cabeça, mas não é. Ou alguns aqui pensam que a palavra e a sabedoria das Sagradas Escrituras desce por osmose. Ou seja, você abre o livro, põe na sua cabeça e ele começa a fazer efeito. Não. Essa não é a experiência que as Sagradas Escrituras nos demonstram. Então, perceba, o que o texto bíblico está nos dizendo, a exortação de Jesus a essa igreja é exatamente essa. Vocês estão diluindo o Evangelho, vocês estão sucumbindo à cultura, porque vocês misturaram o Evangelho com a cultura. Vocês não sabem discernir um do outro. Vocês criam regras tolas e de homens, porque vocês transformaram o Evangelho em regras tolas e em coisas de homens. Como que nós medimos a santidade de alguém? Você já percebeu? Como que você mede a santidade de alguém? Nunca pelo caráter da pessoa. A gente mede a santidade de alguém pela aparência da pessoa. Não é assim? É assim. Nós olhamos a aparência, ele aparenta piedade, ele tem a aparência de piedade. Nós esquecemos então do Evangelho, ou melhor, nós esquecemos do apóstolo Paulo em Gálatas,
que ao repreender a igreja de Gálatas, ele diz que a igreja de Gálatas estava seguindo aquilo que tem aparência do quê? De piedade. Porque parece ser mais piedoso. Porque parece ser mais espiritual. É assim que nós julgamos. Agora, a palavra de Deus nos dá um parâmetro real, vivo e eficaz para nós sabermos julgar o que de fato é piedoso. Como nós julgamos que alguém está sendo transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus? Se essa pessoa está desenvolvendo o fruto do Espírito Santo em Gálatas capítulo 5. Se a pessoa estiver desenvolvendo o fruto do Espírito Santo, nós sabemos que aquela pessoa está sendo trabalhada e transformada pelo Espírito de Deus. Não é verdade? Quando nós sabemos que alguém está de fato engajado e trabalhando na missão do reino de Deus, quando essa pessoa está sendo uma depositária fiel dos dons que Deus deu a ela. É assim. É dessa forma. Nós precisamos romper com a religiosidade, e nós só vamos romper com essa religiosidade vazia e tacanha e mística quando a palavra de Deus for o cerne das nossas vidas. Segundo princípio. Cuidado com a falácia de que a fé é apenas algo privado e não público. Na nossa cultura, nós achamos que a fé cristã é algo privado. Não, a minha fé. Quando, na verdade, a fé cristã é algo público. Vós sois, eu vou repetir de novo, porque eu sou que nem a aeromoça do avião que sempre repete as mesmas coisas, para a gente não esquecer. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Acaso você pode acender uma candeia e colocar ela debaixo da mesa? Não, de maneira nenhuma. Você acende a lamparina, a candeia, e coloca ela nos lugares mais altos, mais vistos, de destaque. Porque a fé cristã não é algo privado, é algo público. Então perceba o que o texto bíblico nos diz nos versículos. Sei que você vive onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Onde Satanás habita. Eu sei, você está preocupado aonde o Satanás habita. Mas a gente vai chegar lá. Não se turbe o vosso coração. Mas vamos por partes. Olha só. Veja, Jesus está dizendo a essa comunidade que ele sabe aonde eles vivem e aonde está o trono de Satanás. Jesus diz, eu sei, e sei mais do que você mesmo sabe o que você está passando, porque eu conheço tudo o que você está passando, e eu sei aonde você habita e aonde Satanás está agindo. Essa última frase é marcante e tem sido entendida de várias maneiras. Mas eu vou dar a maneira presbiteriana da gente olhar para esse texto, da maneira reformada. A Acrópole está situada no plano mais alto da cidade. A distância, a Acrópole parece um trono. Então, se você olha a Acrópole à distância, você pode pegar depois no Google e pôr Acrópole de Pérgamo, você vai ver, ela parece um trono. Então, lá na Acrópole, onde parece um trono, os ídolos, os altares, os santuários do templo de Pérgamo estavam lá. Estava o templo de Zeus, estava o culto de Asclepto, estava o culto do imperador, estavam todos lá, todos aqueles lugares que parece um trono de idolatria, é o lugar onde eles habitam. Esse é o trono de Satanás. Satanás é o inimigo, é o usurpador. É aquele que quer roubar a reverência que deveria ser só dada a Deus. Não é isso?
Eles habitam em uma cidade rodeada de um panteão. Jesus sabia o perigo que isso representava para eles. E veja, nós estamos falando aqui do elogio a essa cidade, a essa igreja. Jesus sabia, e ele os elogia por sua fidelidade, que estavam segurando seu nome de maneira firme e não negaram a sua fé nele. Eles mantiveram o seu testemunho, o testemunho de Jesus, e foram fiéis a toda e qualquer acusação. Perceba como o texto está montado. Sei aonde você vive. Contudo, você permanece o quê? Fiel. A palavra fiel aqui é kratel. Kratel significa segurar, como nós podemos ver em Apocalipse 2:1. Sustentar a posição, Apocalipse 2:13. Ou ainda, apegar-se firmemente a algo. 2 vezes em Apocalipse 2:14 a gente vai chegar lá. Kratel. Vocês são fiéis, vocês se apegaram firmemente a essa verdade. Ao ponto de, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Perceba, aonde está o trono de Satanás e aonde Satanás habita, o paralelismo. E nós vemos o discurso recorrente de fidelidade. Perceba, nós não sabemos nada sobre Antipas, não sabemos. Alguns especulam que ele pode ter sido tipo um pastor daquela igreja. Uma tradição diz que ele foi assado dentro de um touro de bronze, durante o reinado de Domiciano. Note como Jesus descreve Antipas: minha fiel testemunha, meu mártir, no contexto. Essa é a mesma descrição aplicada, perceba, ao Senhor Jesus em Apocalipse 1, capítulo 1, verso de número 5. Cristo foi a fiel testemunha de Deus até a morte, e Antipas foi a fiel testemunha de Jesus até a morte. O filho honrou seu pai na morte, e Antipas honrou o seu Senhor também na morte. Isso está acontecendo agora em muitos lugares do mundo, como nós vimos hoje pela manhã. Os cristãos, hoje, sem sombra de dúvidas, segundo a guerra global contra os cristãos, é a religião mais perseguida. O jornalista John Allen diz que 80% dos atos de discriminação religiosa no mundo são contra cristãos. Fiel testemunha. Todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não há opção. Não há opção. Haverá um confronto. Haverá um confronto, não somente com os de fora. Haverá confronto com as pessoas mais próximas de vocês. Mais próximas. O que o texto nos leva a perguntar é se o nosso testemunho tem sido o quê? Fiel. Se no primeiro momento o texto me leva a perguntar o quanto eu tenho intimidade com a palavra de Deus, o quanto eu busco, o quanto eu amo a palavra de Deus, agora seria o efeito externo da minha vivência com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é o meu guia de fé e prática, se a palavra de Deus é viva na minha vida, se a palavra de Deus não é apenas uma literatura que eu leio de autoajuda, mas ela é prática, real, viva, então o meu testemunho também é prático, real e vivo. Eu realmente, então, estou nos lugares mais altos, iluminando a minha cultura. Iluminando a minha cultura. A pergunta que o texto me remete a essa.
Muitas vezes nós temos dificuldades, porque nós temos medo da discriminação social, da discriminação institucional, da discriminação no emprego, ou em qualquer outra área. Mas nós precisamos sempre nos lembrar de que assim como nós somos discriminados muitas vezes, o nosso Senhor também o foi. O quão vivo, o quão pública é a sua fé, é o seu testemunho. Terceiro, a conformidade com os ídolos da cultura compromete nossa fidelidade a Cristo. A conformidade com os ídolos da cultura compromete a nossa fidelidade a Cristo. E nós chegamos aqui, então, ao cavalo de Troia. Pérgamo, a cultura de Pérgamo era uma cultura de diplomacia, de tolerância excessiva. E eu posso dizer muitas vezes de cumplicidade. Olha só o que o texto bíblico vai nos apontar. Perceba. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a amar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Perceba o que o texto está nos mostrando aqui. Vocês estão apegados. É a mesma palavra do fiel. Você está apegado ao quê? Aos ensinamentos de Balaque, ou naquela cultura, aos ensinamentos de Balaão. O que o texto está nos mostrando? Não devemos comprometer nossa integridade. Alguns em Pérgamo mantinham o nome, e aqui é real, eles mantinham o nome de Jesus. Outros, porém, mantendo o nome de Jesus visivelmente, se apegaram a outros ensinos. A história de Balaão está em Números capítulo 22 a 25 e 31, 16. Aqui o Senhor explica qual foi o pecado instigado por Balaão. A comida pagã e as mulheres pagãs levaram ao comprometimento espiritual e à imoralidade por parte do povo de Deus. O obstáculo aqui, o escândalo aqui, refere-se tanto à imoralidade quanto à idolatria. Eles celebravam os ídolos da cultura e adotavam seus padrões sexuais. Os dois frequentemente andavam juntos. Compromisso e acomodação tornaram-se as marcas distintivas dessa igreja. Não na santidade, mas na acomodação cultural. Eles tentaram servir a Deus, mas no processo permitiram que normas culturais predominantes moldassem tanto o seu pensamento quanto o seu estilo de vida. Eles negligenciaram a verdade que está em Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eles também se esqueceram do alerta de Tiago, capítulo 4, verso de número 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quem abraça os princípios e valores da cultura, faz-se inimigo de Deus. O nome Pérgamo, não sei se você sabe, significa totalmente casada. Aqui estava uma igreja totalmente casada com o mundo. Professava, às vezes, publicamente a fé em Jesus, mas vivia secretamente uma outra espiritualidade. Publicamente, era uma igreja de Cristo. Secretamente, vivia uma outra espiritualidade.
Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Quantas vezes publicamente nós professamos? Quantas vezes nós colocamos a nossa roupinha de ver Deus? Fazemos orações bonitas, enganamos o nosso coração, dizendo que nós somos santos, que estamos acima do bem e do mal, quando na verdade o nosso coração está corrompido e distante do Evangelho. Quantas vezes? Quantas vezes, ao invés do amor ao próximo, o nosso coração está encharcado da inveja? Quantas vezes, ao invés da gente bem dizer o que está acontecendo com aquele que nós vemos na rede social, nós desejamos aquilo para nós? Nós desejamos o bem do outro para nós, de maneira tão egoísta e tão baixa, distante do Evangelho. Distante do Evangelho. Quantas vezes, em coisas pequenas, quantas vezes, ao invés de nós elogiarmos uma pessoa por aquilo que ela fez, nós tentamos encontrar naquilo que a pessoa fez o defeito, porque é melhor destacar o defeito do que o elogio. Vidas secretas. Não pense você que vidas secretas é imoralidade sexual. Vida secreta é se alimentar também da comida dos ídolos. Toda vez que nós falamos sobre pecado na igreja, a gente pensa em sexo. Como se sexo fosse o grande pecado da igreja. Ao invés da gente falar da língua. Que talvez o maior pecado da igreja seja o quê? A língua. Mas o texto também, ele não fala somente daqueles que estavam ligados a Balaão. Perceba, de igual modo vocês também, você tem também os que se apegam, seguram firme aos ensinos dos nicolaítas. Não devemos comprometer nossa teologia. Não devemos comprometer a nossa teologia. Nós não devemos comprometer a nossa integridade, mas também nós não devemos comprometer o nosso ensino. Quantas vezes nós vemos irmãos errando no ensino e na compreensão das Sagradas Escrituras e nós somos omissos. Omissos. Perceba, isso é o que estava acontecendo em Pérgamo. Alguns em Pérgamo mantinham o nome de Jesus, outros não. Uns adoravam aquilo que Balaão, de maneira secreta, outros mantinham o nome dos nicolaítas. Encontramos os nicolaítas em Efésios capítulo 2:5. A igreja de Efésio, 2:6, a igreja de Efésio os rejeitou. A igreja de Pérgamo, os abraçou. O ensino de Balaão e dos nicolaítas está intimamente relacionado. Se não são idênticos, eles são imorais. Mas existe uma diferença no ensino de Balaão para os nicolaítas. Os nicolaítas duvidavam da divindade do Cristo encarnado. Eles partiam para uma visão mais gnóstica do Cristo. Quantas vezes, no nosso meio, pessoas defendem coisas que não são possíveis nas Sagradas Escrituras. Coisas que estão claras nas Sagradas Escrituras. E pessoas dizem, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso.
Eu não aceito isso. Como se Deus fosse se dobrar àquilo que eu penso, àquilo que eu acho, àquilo que eu não concordo. Mas o problema é a nossa omissão. O problema é a gente permitir que as pessoas vivam o Evangelho de maneira errada. De maneira errada. Veja, existe aqui o grande porém do texto que nós estamos estudando. Em ambos os casos, nós temos uma dimensão pública do discurso apropriado e uma dimensão privada de práticas reprováveis. O que o texto me convida, então, aqui, é fazer um discernimento da minha própria vida. Porque talvez, na minha vida, eu vou falar aqui dos meus pecados, talvez você se identifique com a minha miséria e se junte a mim na reflexão. Quantas vezes o meu discurso está dissonante da minha prática? Nós precisamos caminhar para o quê? Para uma unificação daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. Uma unificação. Se você de fato é discípulo de Jesus e está sendo esmagado, assim como eu estou sendo esmagado por essas cartas, você precisa caminhar para uma unificação daquilo que você fala a respeito de Cristo Jesus, daquilo que você professa a respeito de Cristo Jesus, com aquilo que você faz na sua vida, no seu dia a dia. Diante disso, nós temos uma promessa. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Cristo nos alimentará. Jesus, como bom pastor, alimentará graciosamente seu povo com o alimento espiritual necessário para o sustento eterno. Afinal, ele é o verdadeiro pão da vida. Jesus vai nos sustentar. Ele está dizendo aqui, aquele que perseverar, aquele que pensa, reflete, se agarra à verdade do Evangelho, esse é aquele que está correndo para a vitória. Não é aquele que é perfeito. Não é aquele que é perfeito. Mas é aquele que está sendo incomodado e esmagado pela palavra de Deus. A este vencedor, Jesus vai alimentar. Você não será mais alimentado pela cultura. Você agora será alimentado pelo próprio Cristo. E aí você será transformado. O texto também diz que Jesus nos receberá. A pedra de absolvição em um julgamento. Essa é a pedra branca. É a pedra de absolvição no julgamento. Porque no Oriente Antigo existia a pedra negra de culpado, mas a pedra de absolvição era a pedra branca. O ponto central é que que ela aponta para a aceitação e vitória em Cristo. Nosso sumo sacerdote, os méritos não são nossos, o mérito é do próprio Cristo, é sua justiça, não a nossa justiça. Ele nos dá a pedra branca como um presente, como uma dádiva, algo que nunca será retirado de nós. Porque uma vez salvo em Cristo Jesus, salvo você está. Por fim, Cristo nos reconhecerá. Olha o que ele diz aqui, e isso aqui é fantástico. Se os seus olhos e a sua piscada, por causa do seu sono, piscou até agora, presta atenção nisso aqui, porque aqui está o creme de la creme do texto. Cristo vai nos dar um novo nome. Você sabe o que isso significa? Se você não sabe, deixa eu te dizer. Na história
de Israel, do povo judeu, existe um cara chamado Jacó. Jacó. O que significa o nome Jacó? Enganador ou usurpador. Você prefere aí, dá na mesma. É coisa ruim. Esse é o nome que o pai dele deu para ele, Jacó. Porque diz o texto bíblico que ele nasceu agarrado aonde? No calcanhar do irmão. Queria puxar o irmão desde o ventre para trás. Essa é a história do Jacó. E diz o texto bíblico, então, que esse Jacó, ao qual o nome foi dado de enganador ou usurpador, esse Jacó, é alguém escolhido por Deus. É alguém eleito. Não pelos méritos dele, não pelos méritos de Jacó, porque Jacó não tinha mérito nenhum. Mérito nenhum. Se tem alguém na Bíblia sem mérito, é o Jacó. Sem mérito algum. É enganador. Engana todo mundo. Engana o pai, engana o sogro, engana todo mundo. Ele é o enganador. Determinado dia, esse Jacó, diz a história bíblica, tem um encontro com Deus. Mas não é um simples encontro. É aquele encontro. Quando Deus bota um fim na história e dá uma nova história à pessoa. E naquele dia, de uma luta tremenda, assim como eu e você tivemos as nossas lutas com Deus. As nossas lutas com Deus. Naquele dia, depois de uma longa luta, Jacó recebe um novo. Ele não é mais o quê? O enganador. Agora ele passa a ser quem? Israel. Aquele que luta com Deus. E prevalece. Aquele que luta com Deus e prevalece. Ele recebeu um novo nome. Jesus quer dar um novo nome a você. Jesus quer dar um novo nome a mim. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte e orar? Pai, nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor fez nessa noite em nós, transformando, trazendo essa palavra desafiadora aos nossos corações, Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor continue confirmando em nós o chamado, despertando em nós a vontade de lermos a Tua palavra, de termos intimidade com o Senhor, de conhecermos o Senhor não apenas de ouvir falar, mas que através da Tua palavra os nossos olhos possam Te ver, Senhor, na pessoa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Abençoa a nossa semana, derrama da Tua graça e misericórdia. É assim que nós oramos. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.